Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Como passaram o final de semana de vocês? Shimada vai lembrar. De sexta-noite até o sábado todinho, celebrar, comemorar, se divertindo pela semana vivida, por todo o aprendizado, por todos os obstáculos e dificuldades superados, portanto, pelas vitórias alcançadas, né? Sim, toda a dificuldade que você superou foi uma vitória. E não importa se foi pequena ou se foi grande, vitória é vitória, né? E no domingo, se reunir com a família, se reunir com amigos, comer aquela comida gostosa, típica do domingo, e no meio da tarde, relaxar, ficar de boa, recuperando cada vez mais as energias para mais uma semana de quê? De quê? De quê? De vitória. Sim. Se você chegou aqui, com certeza você sempre poderá ir muito além. E você, Shimada? Como passou o seu final de semana? Exatamente assim. Embora aqui se faça o contrário, né? Por quê? Porque eu moro sozinha. Sexta-noite eu vou dormir tarde, comendo lanche, assistindo filme. Aí no sábado, meus filhos e minha nora, que também, minhas noras são minhas filhas, claro, né? Vem aqui. Meu filho mais novo, que é um cozinheiro nato, assim, de excelência, faz o almoço gostoso, teve replay, claro, porque mamãe amou, macarrão à carbonara, que delícia caprichada. Comemos bastante sorvete, Shimada é sorvetólatra, amo sorvete, dá um friozinho gostoso por dentro. Conversamos bastante, rimos bastante, filosofamos bastante para variar. E o domingo, Shimada? No domingo, a Shimada fez, pelo segundo final de semana consecutivo, a troca. O que eu fazia no sábado, agora eu faço no domingo. Porque domingo as crianças passam com o papai, né? Aí no domingo, Shimada fica comendo comida boa, faz as unhas, fica assistindo filme. Aliás, hoje eu vou indicar um filme para vocês, tá? Por quê? O filme que eu assisti hoje, um dos filmes, né? É bastante interessante. Deixa eu ligar o ventinho, peraí. O filme que eu assisti hoje, embora seja um gênero que eu não costumo assistir, detesto romance, né? Eu gosto muito de filme de terror e suspense, né? Mas como tá no automático aqui, na reprodução automática, entrou
romance dramático e ficção científica. E quando nós assistimos com a lente filosófica, que vê tudo de uma forma metafórica, o filme acaba falando profundamente. Assistir esse filme como uma grande metáfora nos dá uma bela lição. Eu vou deixar o link na descrição. Porque, apesar de Shimada considerar a vida maravilhosa, ser eternamente grata pela família que ela gerou, né? Filhos, noras, logo netos, né? Espero eu. Embora olhe para trás e fique bastante satisfeita e orgulhosa de mim mesma por ter chegado até aqui e por ter tanta perspectiva ainda do futuro, tanto desejo e ainda realizar muito. Ao meu redor tá tudo muito caótico. É como se em determinado momento uma semente de caos tivesse sido lançada, não no mundo, na sociedade humana, e o caos ele estivesse brotando e se desenvolvendo cada vez mais. É incrível o contraste quando eu olho para os meus filhos. Eles são pessoas assim tão sensatas, tão tranquilas, com um olhar tão otimista, positivo, uma capacidade de simplesmente ignorar o que é ruim, o que é nocivo, o que não nos faz bem, o que nos deixa desconfortáveis, em relação a tantas e tantas pessoas que estão sempre no estado de nervosismo, irritação, pessimismo, produzindo constantemente os frutos da carne, falados naquele vídeo, né? As ações, os impulsos são sempre assim, tóxicos, nocivos, autodestrutivos. Fiquei sabendo que muitas pessoas que dependem, por exemplo, de determinadas medicações controladas e recebem essas medicações através do SUS, não estão encontrando essas medicações. Medicações, por exemplo, para ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Aí eu cito o vídeo sobre medicamentos controlados, onde eu esclareço a necessidade de ter a consciência de que essas medicações são paliativos. Eles não curam, e quem tem que gerar essa cura é cada um que faz esses tratamentos. Daí a necessidade de autoconhecimento, seja no Oriente, seja no Ocidente. As pessoas que não estão conseguindo essas medicações,
elas vivem à sombra das medicações. As medicações se tornaram a justificativa para o estado que não apenas alimenta a patologia, alimenta esses impulsos do animal, que são todos autodestrutivos, são todos nocivos, e que mantém as pessoas nesse ciclo contínuo que evolui de irritação, de nervosismo. Acaba entrando em discórdia, discussões, brigas. A mente fica povoada de desconfiança, de achismos, tudo voltados para o negativismo, a negação, tudo que vai degradando cada vez mais. E aí eu assistindo ao filme, eu pensei, se hoje todos nós recebêssemos a notícia de que em uma semana vai acontecer um cataclisma global. Por exemplo, um asteroide vai atingir a Terra. Os continentes, as placas, elas vão se mover e os continentes vão se fundir novamente. Ou, se os cientistas dessem a certeza de que o apocalipse realmente vai acontecer, ou que haverá um fim de mundo, que o planeta está entrando em colapso e a qualquer momento ele vai explodir. Ou, se você descobrisse que está com Alzheimer e que toda a sua memória vai se perder. Nada disso é muito diferente do que receber um diagnóstico de que está com uma doença incurável terminal e tem tipo 90 dias de vida. Não é diferente. Mas imagine que qualquer um desses acontecimentos fosse um decreto inevitável. O que passaria pela tua cabeça? Nos filmes que possuem esses temas de invasão alienígena, fim de mundo, asteroides, nós sempre vemos uma grande maioria agindo num impulso que deixa bem claro que vai tudo acabar mesmo, dane-se, se comportando não como animais, mas como monstros, se aproveitando de pessoas mais frágeis, mais vulneráveis, roubando, saqueando. Toda essa impulsividade do animal bípede tomando uma grande proporção e se manifestando. Mas ainda assim, há alguns que eles pensam que nem alguém que recebe o chamado para trabalhar com a espiritualidade arruma uma justificativa, ou aquele que recebe um diagnóstico de doença terminal. Mas eu queria fazer tanta coisa ainda. Eu queria
realizar tantos sonhos ainda. Por que que é necessário que nós estejamos a um passo do abismo, sem chances de voltar para trás, para dar valor para a nossa vida, para o nosso tempo igual energia vital? Por que nós só lembramos de tudo que ainda não fizemos, não experimentamos, de todos os sonhos que gostaríamos de realizar, quando não tem mais jeito? O ventinho tá bem na minha cara. O ventinho estava tão na minha cara que ele estava entrando na minha boca, eu não estava conseguindo respirar, né? Parece que as mensagens dessa semana serão muito relacionadas a este vídeo, que é a mensagem da semana, que eu não sei ainda o tema. Shimada, ela abriu aleatoriamente as gotinhas de luz. Vocês continuam mandando boas vibrações para Adriana, que está se recuperando. A Adriana ama gotinhas de luz. Assim que ela estiver alta, ela vai assistir os vídeos e eu tenho certeza que ela vai ver as mensagens da semana. Então eu abri aleatoriamente, marquei, mas não li ainda. Então, normalmente nós temos uma mensagem e a confirmação. A espiritualidade, ela não se contradiz, né? Mas eu tô sentindo isso. As mensagens durante a semana estarão muito relacionadas a este vídeo, mensagem da semana. Não é apenas os trabalhadores da luz que precisam despertar, sabe? Todos, sem exceção, precisam despertar. A escuridão do inconsciente precisa ser freada enquanto ainda podemos fazer isso, porque essa escuridão está dominando toda a mente. É possível ver em algumas pessoas que essa escuridão já dominou. Entendam que uma pessoa, ela não perde totalmente o uso da consciência, porque toda vez que ela estiver realizando qualquer coisa, ela estará no aqui e agora, portanto, ela estará consciente do que ela está fazendo. Mas essa consciência, ela não terá espaço suficiente para que a pessoa vá além daquilo que ela está fazendo naquele momento, entende? Ela alcança um nível de perder a capacidade de pensar, processar, filosofar, refletir, fazer introspecção, se resgatar, se autocurar, se autoconhecer. Ela acaba se tornando não exatamente um animal, embora bípede. Os animais também possuem consciência, só que os animais não têm um pequeno detalhe que a mente humana tem,
ego e superego. O animal bípede, sem o uso da consciência em sua totalidade, se transforma num monstro. A mente da maioria está condicionada a entender consciente como a pessoa atenta. Existem vários significados para consciente. Quando eu falo aqui de consciência, eu estou falando da ponta do iceberg na estrutura da mente. A parte que nos torna lúcidos, sábios, sensatos, esclarecidos, menos impulsivos, menos negativos, menos ingratos, menos de tudo que é ruim. Essa semana é interessante que eu senti muito forte, de uma maneira gradativa, como se estivesse em evolução ao meu redor. Uma energia densa, pesada, que ao longo da semana ela foi crescendo. Se você não faz autoconhecimento, se você não se cura, você fica suscetível a isso. A Shimada se sente privilegiada porque ela nasceu praticamente numa bolha. Ela se desenvolveu numa bolha. Ela é naturalmente introspectiva, né? E para isso ficar bem enfatizado, Shimada significa ilha da plantação. Shima significa ilha. Um nome bem adequado para mim, né? Não é antissociabilidade. Não é fobia de gente. A introspecção nos coloca numa outra realidade, diferente dessa que a maioria volta o seu foco. Quando essas energias elas começam a se movimentar tão pesadas, é impossível não perceber. Por quê? Ainda bem que tudo é de dentro para fora, o bom e o ruim, visto que a mente está condicionada ao dualismo, né? Se aqui dentro estiver bem, independente de como está ao redor de você, você é um manifestador, você vai fluir o teu mundo interior que está bem. A tua realidade pessoal, ela vai ser alterada, porque ela é reflexo de quem você é aqui dentro, do que é a tua essência. Cada vez que mais pessoas alcançam esse nível, a realidade coletiva também é alterada. E aí entra a individuação de Jung, ou a consciência do da filosofia oriental. Você é um com o todo. Você é único, mas você é conectado a todos e a tudo. O senso coletivo, esse senso
que o ocidental não tem, porque ele é mais vulnerável à manipulação. Isso faz com que as práticas da filosofia oriental, como o próprio Jung considerou, sejam ineficientes aqui no Ocidente. Essa semana a gente vai trabalhar bastante autocura, tá bem? Parece que é isso. Porque até agora, 25 minutos de vídeo já só com uma introdução, e eu tô falando muito de temas, de títulos de vídeos de temas que eu já trouxe. Individuação, medicações controladas, você é um manifestador, também tem um outro tema que eu trouxe, né? Porque está escrito que o mundo vai acabar, é um decreto, porque está na palavra de um Deus que tem que acontecer, porque está escrito lá. E aí é usada essa frase, a espiritualidade não se desmente, né? Ela não se contraria. Só que quem disse isso? Se você pode prever que alguma coisa ruim vai acontecer na tua vida, você vai deixar acontecer porque foi previsto? Ou você vai fazer alguma coisa para tentar mudar? Não é à toa que tantas pessoas procuram profetas, oraculistas, cartomantes. Elas querem saber o futuro. Se aquilo que elas pretendem vai dar certo, elas vão alcançar. Mas e se a espiritualidade avisa que alguma coisa ruim vai acontecer? Vai fazer o quê? Vai sentar sentado para que aconteça? Vai. O que eu disse? Nossa, meu raciocínio é muito rápido, desculpa. Mas você vai ficar sentado esperando que aconteça ou você vai se mover e impedir que aquela previsão ruim ocorra? Aí, quando uma coisa ruim acontece, foi olho gordo, foi feitiço que foi mandado. Não, não foi não. Não foi não, viu? Não foi demônio, não foi simpatia, não. Não foi não. Vamos ver a mensagem da semana? Abrir-se e fechar-se. Tem tudo a ver com a introdução, né? Abrir-se e fechar-se. Independente de como esteja a realidade ao teu redor. Sabe, individuação? Eu sou um no todo, certo? O teu canal para fluir, se ele não estiver sendo usado para fluir, ele estará absorvendo de fora para dentro. O discernimento é uma capacidade essencial para ser desenvolvida. Ela tem muito a ver com a percepção, principalmente sensorial. Se você não consegue perceber em si mesmo se você está fluindo ou está absorvendo, e pior ainda, se você está retendo, reprimindo, você não tem como estar apto para falar nada para ninguém, não.
Você não pode saber da vida de ninguém, você não pode instruir ninguém, você não pode aconselhar ninguém. Você não tem essa percepção de si mesmo, como é que você vai ter dos outros? Nós nos abrimos para fluir, nós nos abrimos para absorver conhecimento através de experimentação, de vivências, de aprendizado, e nós nos fechamos para não sermos contaminados pelo mundo externo, para nos protegermos. Abrir-se e fechar-se. Nossa, eu preciso trocar de óculos. Quando o ego vem, o Senhor se esconde. Quando o ego vai, o Senhor aparece. Quando o ego vem, o Senhor se esconde. Quando o ego vai, o Senhor aparece. Nossa, tem tudo a ver com o que eu estou falando. Quando o ego vem, significa quando o ego vai se tornando cada vez mais dominante e se torna dominante. O Senhor se esconde porque papai, a espiritualidade, a relação com os planos mais altos se dá através da consciência. E quando o animal bípede é dominante ou está em processo de domínio, a consciência ela fica inoperante. Porque o inconsciente ele está dominando toda a mente. E ela se tornou inacessível para o consciente. Um dos tijolinhos do muro que separa o consciente e o inconsciente, que nem existe mais subconsciente, tá? O inconsciente, a escuridão do inconsciente já engoliu o subconsciente. Então tem um muro que separa consciente e inconsciente, e conforme essa escuridão avança, o muro vai na frente. Um dos tijolinhos para que esse muro fique em pé e o consciente não acesse o inconsciente é a vaidade. Outro tijolinho são os impulsos, tudo relacionado ao ego. É o ego que levanta esse muro, por ordem do superego. O consciente, ele não consegue acessar, atravessar esse muro, porque esse muro também ele é levantado, sabe com o quê? Com padrão, com condicionamento, com a manipulação, com crenças limitantes. A pessoa vive na ilusão de que ela tem consciência de alguma coisa quando ela não é movida pelo consciente. E aí, quando o ego está operante, quando o animal ele é dominante, a consciência ela não tem mesmo como alcançar o inconsciente. O inconsciente não é perda de consciência. Inconsciente significa inacessível. Há um falso conceito, totalmente falso, porque pelo que eu sei, a ciência não comprova isso.
ela não detectou isso no cérebro. O livre-arbítrio é uma ilusão. Nós temos o direito de escolha, o direito nato. Só que a ideia, o conceito do livre-arbítrio faz a pessoa compreender outra coisa. Essa outra coisa cria um bloqueio para o consciente. E aí, quando o ego vem, quando o ego é dominante, papai se esconde porque ele respeita. A dominância do ego é resultado da escolha de cada um. Papai, a espiritualidade respeita a escolha de cada um. É preciso querer para que a espiritualidade atue. Não querer coisas. Querer que a espiritualidade, que papai conduza os seus passos, os seus caminhos, a sua vida, como faz com o fluxo do rio que sempre chega no mar. Se o animal bípede perde a dominância, a consciência se expande. É simples assim. Tem tudo a ver com os temas que vocês já assistiram. Se o inconsciente avança, o consciente não se expande. Se o inconsciente recua, o consciente se expande. Se o animal bípede domina a espiritualidade, ela se recolhe. Se o animal bípede perde a dominância, a espiritualidade se manifesta. É simples assim. Não tem nem muito o que falar sobre isso, né? Visto que nós temos falado sobre isso nos vídeos anteriores. Vamos ver a confirmação. Dores invisíveis. A dor do ego é muito pior do que a dor física. A dor do ego é muito pior do que a dor física. A prova que a dor do ego é mais forte que a dor física é a automutilação. A automutilação não é um impulso autodestrutivo. É como se fosse um escape, uma estratégia para mudar o foco, porque há pessoas, essas pessoas que praticam automutilação, elas possuem uma dor interna tão forte, tão intensa, que causar uma dor física as ajuda, né? Não é que funcione, mas as ajuda a desviar o foco da dor. Tamanha a intensidade da dor interna. Então é preciso causar uma dor física intensa para conseguir desviar o foco e dar uma aliviada. Não é que alivia, só se muda o foco. O ego, ele será predisposto a sentir dor porque, além dele ser autodestrutivo,
Cada vez que a pessoa não suporta mais a dor interna, ela se mutila, sabe o que acontece? Ela vicia. E quando ela vicia, ela passa a ter prazer na dor física. Aí nós vemos excesso de tatuagem, excesso de piercing, excesso de sadomasoquismo, de hardcore. Eu não sei o que é esse hardcore, nem quero saber. E aí, é interessante, né? Toda dor interna, ela é gerada pelo ego através do superego. Porque todo moralismo e a ação do superego diante do ego, a culpa é tua. Você não faz nada direito. Nossa, você não serve para nada. Nossa, você devia se arrepender disso. É a base de todas as dores e todos os impulsos, de todos os frutos da carne. O que são os frutos da carne? As ações da carne, as ações do animal bípede. Se vocês examinarem a listinha de ações da carne, elas correspondem aos excessos, os vícios, a nível de causar algum tipo de sofrimento, ou seja, todos aqueles frutos da carne são patologias que levam as pessoas a tratamentos psiquiátricos ou psicológicos. Gente, olha, a mensagem da semana estava aqui: abrir-se e fechar-se. A confirmação estava embaixo, certo? Só que essas duas mensagens aqui correspondem com essas duas e eu vou ler. Tem tudo a ver com tudo aqui. Crescer por fora e por dentro. Crescer por fora e por dentro. Para você crescer fora, você tem que crescer dentro primeiro, de dentro para fora. Quando lutamos contra uma obscuridade fora, conquistamos uma obscuridade em nossas naturezas. Quando lutamos contra uma obscuridade fora, conquistamos uma obscuridade de nossas naturezas, de dentro para fora. Toda vez que você resistir, você se defender, você se proteger da obscuridade externa, de fatores negativos, tóxicos, nocivos do externo, você se livra de uma obscuridade interna da tua natureza, ou seja, aquilo que o teu ego está produzindo, refletindo-se no espírito, e do espírito reflete o animal, porque continua de dentro para fora. Eis a questão. Não é só o bem, o bom que é de dentro para fora. O mal é gerado dentro também. Só que não é a essência que produz o mal, porque se vocês observarem a listinha dos frutos do espírito, ali eu falo que é o estado de espírito
que produz esses frutos, e assim a essência pode produzir as virtudes. Se o espírito não consegue produzir seus frutos, quem está produzindo alguma coisa é quem? O animal, a carne. E a carne, ela manifesta o que? O que o ego e o superego induz. Não adianta culpar ninguém fora, não adianta viver em negação, tá? Aliás, a negação é um dos temas dessa semana. Tem gente que não faz jornada de autoconhecimento porque vive em negação. O autoconhecimento exige a confrontação. Como é que você vai se confrontar se você sempre tem uma justificativa na ponta da língua para não ir, para não fazer, para não mudar? Para o que fez, para o que deixou de fazer, para encarar a realidade. Quantas e quantas pessoas criam uma justificativa para se manter na ilusão? Por quê? É melhor viver na ilusão do que encarar a realidade, porque foi embutido no pensamento das pessoas que a verdade dói. Sabe quem criou isso? O superego. E sabe quando o conhecimento passou a ser do bem e do mal? Quando o superego criou esse conceito, e essa mente onde esse conceito foi criado começou a espalhar isso. É assim que funciona o superego. É assim que ele vai dominando a mente. É assim que ele vai criando essa separação. E essa separação se reflete em absolutamente tudo que diz respeito ao indivíduo, inclusive na sua espiritualidade. Então, quando você luta contra uma obscuridade fora, o mal do mundo externo, você conquista uma obscuridade em sua natureza, ou seja, você vence a escuridão dentro de você também. Porque não parece, mas o que salta para fora é reflexo de dentro. O abrir-se e o fechar-se, o fluir e o absorver, de dentro para fora, de fora para dentro. Não precisa desenhar, né, gente? Eu sinto o potencial de vocês. Eu sei que vocês entendem. A questão é encarar, se confrontar com isso. É difícil, sim. É por isso que a gente está aqui fazendo a jornada de autoconhecimento. É por isso que eu venho aqui sempre fazer esses vídeos, porque é difícil mesmo, mas não é impossível. Uma das coisas que apagaram da tua memória não é apenas quem você é de verdade, mas o quão apto você é, a dimensão do teu potencial. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aliás, isso tudo que eu disse até agora está presente em todos os vídeos, né? Parece uma repetição constante? É assim que tem que ser. Sabe por quê? De repetição em repetição, a mente, ela entra dentro de um padrão. Isso favorece que ela seja condicionada e através disso ela é manipulada. É de repetição em repetição. É como a publicidade faz. Usa um jingle para anunciar um produto,
E esse jingle, essa musiquinha, ela vem de uma forma que ela pega, não sai da boca da pessoa nem da cabeça dela. Sabe aquela música que você não pode ouvir um pedacinho dela que ela fica? Uma estratégia isso aí. É para pegar mesmo. Não existe mensagens preliminares no sentido que a gente é preliminares. Não existem mensagens, como é que chama? Preliminares foi fogo. Subliminares, mostrando diabo em tudo, não. Existem mensagens subliminares trazendo diabo, maldade, seja lá como você chama, a escuridão, as trevas trevosas. É nisso que está a mensagem subliminar, de fora para dentro. O que vem de fora contamina dentro. A tua essência é pura. Vide frutos do Espírito, que é reflexo de uma essência que produz as virtudes. Consequentemente, ela irá manifestar os 9 carismas. A tua essência é pura. Ela passa a se contaminar num processo de dentro para fora. A essência está na nossa parte mais profunda. Ela está aprisionada no inconsciente. A salvação para te livrar do escuro do abismo está no consciente. Olha que coisa doida. E qual é a confirmação desse crescer? Por fora e por dentro, de dentro para fora. A evolução terrestre. Por isso nós fazemos a jornada de autoconhecimento. Quando vencemos nossa, que coisa! Quando vencemos alguma obscuridade em nós, algo é conquistado também na natureza da Terra. Ai, caraca! Ficou. São 2 mensagens da semana com uma confirmação para cada. Quando vencemos alguma obscuridade em nós, é como se fosse a continuidade da outra, né? Algo é conquistado também na natureza da Terra, no mundo material. Tá vendo por que você fica reclamando que tudo dá ruim na tua vida, nada vai para frente? É de dentro para fora. Olha, a mensagem: quando lutamos contra uma obscuridade fora, conquistamos uma obscuridade nas nossas naturezas, de dentro. Aí a confirmação é: quando vencemos alguma obscuridade em nós, algo é conquistado também na natureza da Terra, na materialidade. Para que dê bom fora, precisa dar bom dentro. Sabe os círculos? Pois bem, esse movimento de dentro para fora, do fluir, de dentro para fora, você produz, manifesta, certo? Então, você luta contra a escuridão que está fora, você se defende dela.
Aí, consequentemente, você vai dissipar uma escuridão dentro. Aí, se você vence uma escuridão dentro, você conquista no mundo físico, no mundo material. Interessante. Esse é um dos temas da semana. Isso também está relacionado a você ser um manifestador. Quando você é um manifestador, você não é apenas um manifestador da espiritualidade. É consequentemente o teu movimento dentro da consciência espiritual altera o plano físico. As manifestações da nossa energia, da essência, de dentro para fora, altera o plano físico, porque esse livrinho aqui é a massa, né? Ele tem esse formato, esse tamanho, cheio de estruturas de átomos, nêutrons, elétrons, moléculas. Essa é a massa, né? Ele sempre tem esse aspecto porque a energia, a estrutura dos átomos, nêutrons, elétrons, tal, tá aqui, ó. Na combinação que forma este material, esta massa. Se você faz um processo alquímico, ou seja, se você jogar água, você dá uma mudadinha na molécula, aí o que acontece? O livro ele já muda o formato dele. Se você põe fogo, ele também muda de novo. Vamos dizer que essa massa aqui, com a estrutura molecular, os átomos e toda a sua estrutura também, é uma energia que está parada. Potencial, tem tantos tipos de energia, eu anoto tudo, porque é muito tipo de energia, mas vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, é a energia que está paradinha assim. A energia é para ser um livro, então ela vai ser livro porque essa energia está paradinha. Se você manipular as energias em cima desta aqui, você altera esta massa, essa energia, entende? Isso é ser manifestador. A tua energia, ela altera a realidade física. Só que para você chegar nesse ponto, é por isso que se entra a espiritualidade no meio. É só através do pensamento relacionado à espiritualidade que se consegue acessar campos do cérebro necessário para que haja uma mudança interna, para que se alcance o interno e se chegue ao nível de alquimista. Desculpa. O alquimista, por exemplo, na magia tradicional, não é o sujeito que fica manipulando o chumbo, misturando com várias coisas para ver se vira ouro. O alquimista é aquele que manipula energias. Por quê? Porque ele entende e enxerga o mundo físico como energia, vibração, frequência.
a energia da essência que forma o corpo da essência, ela atua em cima das energias desse plano, principalmente os 4 elementos, né? Eita lasqueira. Aham. Os temas para a semana, eles já estão estipulados, assim o título, né? O que eu vou falar vem na hora. Mas eles devem estar conectados com a mensagem da semana, tá? É praticamente, você quer um resumão da tua mensagem da semana? Além do teu potencial de pegar toda essa energia boa do seu final de semana, independente da meleca que está acontecendo ao teu redor, e levar essa energia boa ao longo da semana até o próximo final de semana gostoso, a tua capacidade de alterar a tua realidade. No momento que você começa a compreender como você está apto a alterar a tua realidade, você altera a realidade cada vez assim num diâmetro maior, digamos assim, cada vez maior. Mas entenda que para você alterar a tua realidade, você tem que estar consciente de eu sou um com tudo. Como funciona isso? Eu quero conquistar algo. Eu quero muito. Mas isso vai fazer bem só para mim? Tem como isso ser bom para mim e para as outras pessoas ao meu redor? Tipo, o próximo são as pessoas do meu entorno, do meu convívio. Quando eu desejo algo, eu quero alcançar algo, eu quero conquistar algo, eu quero realizar algo, e eu penso em mim e nos benefícios que isso vai trazer para as pessoas do meu entorno, eu tenho a capacidade de alcançar a consciência de que eu sou um com o todo. Porque há o senso coletivo aí, só que não há consciência desse senso. Essa repetição que a chamada fica aqui é para quê? Para empurrar a mente a elevar a consciência, a alcançar a consciência, ter clareza sobre tudo, porque o ser humano está perdendo essa capacidade de ver o óbvio. Tudo vira uma novela mexicana, um mimimi, um nhenhenhé, um blá blá blá, uma justificativa, uma lista de desculpas, né? Nunca é direto. Gente, não esquece isso, por favor. Eu vou fazer uma plaquinha e vou pôr à venda, tá? Do ponto A ao B. Aliás, esse filme que eu vou deixar aqui para vocês, eu esqueci de falar o nome, né? O nome é um romance dramático e ficção científica de 2025, ano passado, chamado Antes do Fim do Mundo. Uma das reflexões que esse filme traz é que não é sobre o começo do nosso caminho, nem o final, o resultado dele, mas o processo. A riqueza da nossa vida, a dádiva da nossa vida está durante a vida. Não é no começo dela e no fim, não. Não é à toa que, por exemplo, na Bíblia há menções sobre a longevidade.
pratica o bem para que você tenha muitos anos de vida sobre a Terra. Há muitas referências sobre isso na Bíblia. Por quê? Quanto mais você viver, mais graça, mais dadivosa vai ser a tua vida, porque é no viver, não é no nascer e no morrer, é no processo, sempre será no processo a tua maior recompensa. No processo, veja bem, eu saio do ponto A e começo um processo para alcançar o ponto B. O ponto B é o meu objetivo. Aí você chega no ponto B e acha que minha maior conquista, o ponto B. De repente você sente um vazio, tipo, conseguiu seu ponto B. E aí? E agora eu vou fazer o quê? A insatisfação volta. Sabe por que a insatisfação volta? Porque a tua recompensa não era o ponto B. É o processo até chegar ao ponto B. E ao longo do processo, quantas e quantas vitórias, conquistas, aprendizados você alcançou? O ponto B deixa de ser a real conquista. Porque o processo é feito de pequenas conquistas, pequenas vitórias. E se você não se sentir grato por isso, se você não sentir a consciência da dimensão disso, você pode alcançar o que você quiser na tua vida. Você sempre vai estar insatisfeito. Você pode passar a semana toda do jeito que for. Se você não entender a recompensa que é o teu final de semana, os motivos que existem para você celebrar a semana que você viveu, sabe? De um final de semana para o outro, há uma semana útil, que é o processo. De um final de semana ao outro existe um processo. As tuas recompensas, as tuas vitórias estão ao longo da semana. A cada vez que você vence a escuridão de fora, consequentemente você vence uma escuridão dentro. Entenderam? Não há contradição em nada aquilo que foi dito. Eu vou deixar essas 4 mensagens na descrição do vídeo. Aproveita, anota também no diário de vocês. Leia, releia, conforme vocês vão refletindo. É tipo assim, alguém disse pra mim, como é que você consegue ficar falando 3 horas e desenvolver o seu pensamento assim por 3 horas? Por quê? Deixa tua mente livre. Se você não consegue falar por 3 horas um tema e desenvolver ele e ir estendendo, porque a tendência é essa, né? Conforme você desenvolve, ela se prolonga, tá? Se você não consegue isso, é só para você entender que a mente é condicionada através de padrões. Derruba o padrão. Derruba o condicionamento. Não é só tua mente que vai ficar livre para processar tanta informação, tanto pensamento, tanto raciocínio, não. Isso vai se refletir de dentro para fora. De dentro para fora.
Engraçado que tem uma marcação aqui que acho que é da mensagem da semana do final de semana passado, né? Domingo passado, quer dizer, retrasado. Eu abri aqui achando que é a de hoje. A mente só é poderosa graças à energia que está por trás dela. Você sabe qual é a energia que está por trás da mente? Vocês vão aprender sobre isso, viu? Estava nos temas que eu tive que parar. Entendam que eu estou tentando preparar a mente de vocês para ir muito mais além. Tem muita coisa lá na frente. Mas se vocês realmente não entrarem na jornada de autoconhecimento e não começarem a desencadear uma sequência de autocura, autorreconhecimento, autovalorização, autoestima e vários auto. Não dá para trazer além, entende? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu desejo intensamente que toda semana de vocês seja igual a energia da parte mais gostosa do teu final de semana e que esta energia boa te ajude a chegar para o próximo final de semana. Esta semana será melhor que a semana passada e o próximo final de semana, que é teu ponto B, será muito melhor que o final de semana que você teve. Por quê? Porque quando você chegar no teu próximo final de semana, você vai ter aprendido muito mais, você vai ter compreendido muito mais, você vai ter superado muito mais e alcançado muito mais vitória diante da obscuridade fora. Vocês são... Sabe aquela gente que vale muito a pena? Sabe aquela gente assim que você fala, nossa, que gente gostosa. Gente gostosa é aquela gente que vale a pena, né? Que quer tudo de bom, que você sente energia assim, de pessoas que estão interessadas em si mesmas, mas não no sentido egoísta. Elas querem se fazer bem. Elas querem ter um relacionamento consigo mesmas, sabe? É uma energia boa. São pessoas que valem a pena. Vale a pena estar aqui. Vai valer muito a pena, mais a pena ainda, saber que vocês estão no processo de vocês. Porque ao longo de todo o processo, será vitória sobre vitória. Tua vida não será limitada a apenas uma conquista. Acredite, pode confiar. Espero vocês no próximo vídeo. Gratidão pela presença de vocês. Gratidão por pela motivação através dos comentários. Vocês curtem, compartilham,
Tem alguns que raivam, gratidão de coração, gratidão eterna. Estimada é só uma formiguinha que está tentando fazer o melhor. Ela descobriu um modo de passar por esse mundo da melhor maneira possível, usufruindo da dádiva que é esse planeta, esta vida, não desse caos. E ela está aqui compartilhando com vocês, tá? Beijos na alma.